A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos falar sobre provações, sobre esgotamento total, esgotamento completo, quando a gente tem aquela vontade de desistir. Nosso texto, 1 Samuel capítulo 30, um texto que fala de Davi e do seu exército, dos seus homens. Davi quando retornava a Ziclag, que é uma cidade. Vamos ler o texto. 1 Samuel, capítulo 1, a partir dos primeiros versos. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia à cidade de Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul da cidade e sobre Ziclag, e tinham ferido ou atacado a cidade, e a tinham posto a fogo. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e os seus filhos e filhas eram levados cativos ou prisioneiros. Amém? Nessa primeira parte, nós vemos que os adversários de Davi vieram com força, e não foi pouca força, foi com toda a força, com todo o ímpeto, com toda a organização, e atacaram, a cidade onde estavam as mulheres e os filhos de Davi, e atacaram a cidade, conquistaram a cidade. Eles botaram fogo na cidade e ainda levaram prisioneiros os filhos, filhas e as mulheres. Ou seja, é um cenário de completa destruição, de completa desolação. É um cenário de completa destruição. Uma cidade destruída, uma cidade posta a fogo, a família sendo levada e não tendo mais ninguém da família ali na cidade. E quando você olha a cidade em destruição e quando você olha a família não tem nada. Ou seja, é um cenário de completa destruição. O texto bíblico vai avançar. Então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Então Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Vamos explicar. Quando o assunto é provação, a gente precisa olhar com muito zelo para a vida de Davi. Nós olhamos o rei Davi e achamos ele maravilhoso naquele ato que ele derrubou o gigante Golias. Mas uma das características de Davi não é somente isso, a coragem para enfrentar o gigante. Davi era alguém que perseverava em Deus exatamente quando não existia mais nada, num completo estado de destruição. Lembre que o cenário aqui do texto bíblico que nós lemos para Davi estava ruim e foi ficando muito pior. Primeiro, a cidade assaltada, depois a cidade posta a fogo, depois levaram as mulheres, levaram também os filhos e filhas, perdeu tudo, ainda ficou pior. Então quando o povo, Davi e os seus chegaram na cidade, eles choraram, e não foi pouco. A Bíblia diz que eles alçaram a sua voz, quer dizer que eles levantaram sua voz, quer dizer que foi um pranto muito alto, que foi um pranto de choro, de lágrimas muito dolorido. E mais ainda, ficou mais grave ainda, o choro foi tanto que não houve mais força para chorar. Quer dizer que o corpo físico ficou completamente esgotado de tanto chorar. Então quer dizer que o sofrimento não foi pouco, o sofrimento foi muito e ainda vai piorar. O texto bíblico vai dizer que o povo desejava então apedrejar Davi. O povo desejava apedrejar Davi, desejava que ele fosse morto a pedradas. Então piorou mais ainda. E o texto bíblico disse então que estavam todos eles num completo estado de amargura. Afinal choraram, não tiveram mais voz para chorar e desejavam até matar Davi por apedrejamento. Então Davi não tinha mais nada. O que Davi tinha? O que Davi tinha? Ele não tinha mais nada. Ele perdeu tudo. Ele perdeu a honra, perdeu o respeito, perderam o respeito por ele, a reverência, perdeu a família, perdeu a cidade, os bens, porque foi posta a fogo, ele não tinha mais nada. Davi perdeu tudo.
E até a sua força física já estava esgotada, porque todos eles choraram até não ter mais força. Davi perdeu tudo. Mas aí o texto bíblico faz uma pausa e diz: todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Repito, todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. É isso que mudou toda a circunstância. Nesse momento, Davi consultou a Deus por meio do sacerdote, e Deus deu uma palavra que Davi ia recuperar tudo que se havia perdido. Davi confiou no Senhor, Davi não teve mais força, mas buscou força em Deus para resistir o dia que deu tudo errado, o dia que ele perdeu tudo. Talvez você conhecia Davi por ele ter enfrentado o gigante Golias. Mas Davi é um homem segundo o coração de Deus, não somente porque teve coragem para enfrentar um gigante muito maior do que ele. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque quando teve um dia que ele não tinha mais nada, ainda assim ele amava o Senhor, seu Deus, e ainda assim ele se esforçava no Senhor, seu Deus. Realmente, o coração de Davi é algo muito especial e nos inspira até o dia de hoje. Amém? Que o Senhor Jesus possa te restaurar, te preservar e te conservar por meio dessa palavra. Você que perdeu tudo e entrou num completo estado de desespero, de angústia e não tem mais nenhuma esperança. Lembre-se, pelo texto bíblico, que Davi também não tinha nenhum motivo de esperança humana. A esperança de Davi era olhar para o Senhor, seu Deus, e se esforçar nele. Então, que essa palavra possa transformar a sua vida e que você possa agir como Davi, ser resistente, se esforçar em Deus, colocar toda a sua fé nele, ainda que todas as circunstâncias humanas sejam de completa destruição. Amém? Até o próximo vídeo. A graça e a paz do Senhor Jesus.